JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e vamos falar aqui um pouquinho sobre a eleição em Pernambuco, a eleição de 2026 em Pernambuco. Apesar de ainda estarmos em 2025, a eleição de 2026 começou em 2024, 2 anos de antecedência, porque alguns agentes que pretendem fazer parte da eleição em 2026 resolveram começar um pouquinho antes, anteciparam bastante as discussões e a tensão sobre a eleição começou com bastante antecedência também. O que é que a gente está vendo e o que é necessário a gente dizer desde já? É o seguinte, gente, está muito cedo, ainda está muito cedo para dizer qualquer coisa. E toda pesquisa que sai, a gente precisa analisar com os olhos de agora, a gente precisa entender que ela é um retrato, cada pesquisa é um retrato do momento que nós estamos vivendo. Agora, algumas pesquisas dão um entendimento um pouco mais amplo. E essa pesquisa Datafolha, que foi publicada recentemente em Pernambuco, ela dá uma perspectiva mais ampla que a gente pode analisar sobre como as pessoas estão pensando a eleição de 2026. O que é que diz a pesquisa? Ela tem 3 pontos muito importantes. São 3 pontos muito importantes. Um é a avaliação da governadora Raquel Lira, o outro ponto é a intenção de voto estimulada e o outro é a intenção de voto espontânea. Primeiro, deixa eu explicar aqui o que é a intenção de voto espontânea e estimulada. Espontânea é quando você chega para o entrevistado e não apresenta nenhum nome a ele. Você simplesmente diz, diga em quem você vai votar. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem para governador de Pernambuco? E aí a pessoa pode dizer que a Raquel Lira, pode dizer que é João Campos, pode dizer que é Paulo Maluf, que nem é de Pernambuco, pode dizer que é Eduardo Campos, que já morreu, pode dizer qualquer pessoa. E essa pesquisa capta isso. A pesquisa capta isso nessa modalidade espontânea. E a estimulada é quando você faz a mesma pergunta, mas apresenta um cartãozinho dizendo, entre esses candidatos, você votaria em quem? Se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Essa é a pergunta que é feita. O que é que deu essa pesquisa Datafolha? Essa pesquisa Datafolha, quando ela vem a pesquisa estimulada, o resultado estimulado, ou seja, mostrando o cartão com o nome dos candidatos, o João Campos ele mantém a vantagem que ele apresenta nas outras pesquisas, que são divulgadas aí praticamente uma por semana. Essas pesquisas dizem o quê? João acima de 50%, Raquel Lira ali na faixa dos 30%. As outras pesquisas mostram isso, inclusive mostram uma diferença ainda maior. Tem pesquisa que já apareceu mostrando mais de 60% para João Campos e 20 e poucos por cento para Raquel Lira, a governadora, que deve tentar a reeleição. Então, nada de novo nesse fronte, tá? O que é que nós temos na pesquisa espontânea? Um empate. E aí você diz, mas como é que tem uma vantagem tão grande quando é estimulada e na espontânea as pessoas não lembram do João Campos na mesma medida? Então precisa estar alguém ali lembrando de que o João Campos é candidato, precisa ter o cartão para mostrar que o João Campos é candidato, para poder a pessoa dizer que vota nele, precisa ver o nome do João Campos para poder lembrar que vota nele, que apoia ele. Essa é a pergunta que todo mundo faz, porque na espontânea, quando você não mostra o cartão, deu empate, deu 23-23, Raquel Lira 23%, João Campos 23%. Tem um número muito alto de pessoas que dizem que não sabem, não responderam. Essas pessoas, elas têm ainda é como se elas não tivessem ainda, não soubessem ainda quem é o candidato. Então elas vão esperar a campanha para poder descobrir em quem votam. O que é que a gente pode analisar a partir daí? Pode analisar principalmente que as pessoas ainda não estão tão no clima de eleição quanto os candidatos gostariam. As pessoas ainda não estão realmente acompanhando a eleição do jeito que os candidatos que antecipam esse processo desde 2024 gostariam. Então essas pessoas ainda não entraram no clima e nem deveriam entrar, porque a eleição é daqui a um ano ainda. Mas tem algumas coisas interessantes. É que quando você não coloca o nome de ninguém, dá empate
e as pessoas lembram da Raquel Lira na mesma medida que lembram do João Campos. O que é que isso significa? Isso significa que a aprovação da Raquel Lira não é tão ruim assim, não é uma coisa tão distante assim. E isso você linka com o terceiro ponto daquilo que eu estava explicando para você, que é o terceiro ponto, que é a avaliação dela, a avaliação do governo. A avaliação do governo Raquel Lira, por incrível que pareça, por mais que você veja essa distância na pesquisa estimulada, é alta. É uma avaliação de 57% positiva. Então, 57% dos entrevistados em Pernambuco avaliam Raquel Lira, o governo Raquel Lira, como positivo, como ótimo ou bom. Então, você tem um resultado que não é, de maneira nenhuma, indicativo de uma vantagem muito grande de João Campos, a não ser quando você coloca a pesquisa estimulada, quando você impõe a pesquisa estimulada. Isso é o que mais chama atenção, por enquanto, lembrando que ainda falta um ano para a eleição. Então, com um ano de antecedência, é muito difícil de você antecipar qualquer coisa. Basta lembrar, gente, que o Lula, o presidente Lula, estava no fundo do poço, não tinha nenhuma chance de reeleição até bem pouco tempo atrás, quando, de repente, por erros da oposição, por movimentações incorretas da oposição e dos bolsonaristas, o Lula foi reabilitado eleitoralmente e hoje é favorito, de novo, na campanha para 2026. Então, tudo pode acontecer no espaço de um dia, de uma semana. Não tem como você pegar agora uma pesquisa e dizer que João Campos é favorito. Pelo contrário, vai ser uma eleição acirrada, muito acirrada. Isso só deve ser sentido, percebido de verdade a partir de meados de 2026, quando a campanha estiver na rua. Esse é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel, de segunda a sexta a gente está aqui no Spotify do Jornal do Comércio. Grande abraço para você. Tchau, tchau.